a gente já tem uma enquete para vocês votarem. E a enquete é sobre esse pênalti polêmico que o Yuri Alberto bateu. De uma forma, gente, que jeito que foi esse jeito que o Yuri Alberto bateu o pênalti, hein? Você é a favor de cobrança de pênalti com cavadinha? Sim, é recurso. Não é desrespeitoso ou tanto faz, desde que entre. Vocês vão palpitando por aí, participem aqui do De Primeira com a gente. Entrem no canal UOL aqui no YouTube. E já, galera do chat, já vão deixando aí os likes, se inscrevam no canal e compartilhem, hein, com amigos, parentes, com todo mundo. PVC, vou chamar nossos repórteres aqui já já. Mas você tem alguma questão com o pênalti de paradinha, de cavadinha? De paradinha é bom, né? De cavadinha? Eu tenho uma questão. Qual é a questão? Precisa entrar. Precisa entrar. É um pênalti que você não pode perder, né? Que você não tem o direito de perder. O Panenka bateu o pênalti na final da Eurocopa, saiu para comemorar que era campeão da Euro de 76 pela Tchecoslováquia contra a Alemanha e fez o gol. Por isso que na Europa se chama naquela época ainda era uma novidade, vamos dizer assim, né? Mas imagina se ele perde. Sim, sim. Imagina. O pênalti chama Alapanenka porque ele converteu. A gente lembra de pênalti do Djalminha sem perder, do Marcelinho sem perder. E a gente lembra do pênalti do Pato. E a gente vai lembrar do Yuri Alberto. Sim, e vamos lembrar mais ainda, né, do Robert Renan, do próprio Memphis. A gente vai entrar nesse assunto já já. O Louco Abreu, claro, né, que era aí um grande especialista nesse pênalti de cavadinha, cobrou também em Copa do Mundo, né, sempre com muita personalidade. E o Louco Abreu, ele fazia o dele, né? Então tem isso também, é um pênalti que tem que acertar. Deixa eu chamar nossos repórteres que estão com a gente, Samir Carvalho e Bruno Braz, para a gente falar sobre esse jogo de ontem. Boa tarde, meus amigos. Vamos começar falando dessa partida, a gente já pode rodar aí os melhores momentos. Agora quero ir para o lado que saiu mais triste ontem, o lado perdedor, Samir, porque foi um Corinthians que começou muito bem a partida, de uma forma muito intensa, teve muitas chances, e Yuri Alberto teve várias oportunidades de fazer o gol. Ele acerta a trave, tem o pênalti de cavadinha que ele erra de uma forma, né, que não pode errar, mas depois parece que o Corinthians não consegue, né, manter essa intensidade no segundo tempo e sai derrotado. Claro, alvo muito hoje, né, o Yuri Alberto, mesmo que ele tenha feito o gol depois, mas continua sendo muito falado sobre esse pênalti. E o Corinthians, né, que deixa a desejar e deixa pontos pelo caminho. É isso, Samir. Boa tarde. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, amigos e amigas que nos acompanham de primeira. O Corinthians fez, né, um primeiro tempo interessante, né? Chegou a sufocar o Flamengo, fazia uma partida muito boa na primeira etapa, até o momento em que o Yuri Alberto, né, acaba né, cobrando esse pênalti, essa cavada que o goleiro do Flamengo, né, defendeu com o bumbum no chão, né, Luísa? E aí o jogo mudou, né? Tudo bem que a gente teve a oportunidade de abrir o placar no início do segundo tempo, não manteve a intensidade, claro, na segunda etapa, mas o pênalti acaba resumindo tudo, né? Eu acho que há tempo para todas as coisas, né? O Yuri, ele havia perdido o último pênalti que ele bateu contra o Palmeiras, o último pênalti que o Yuri tinha batido, ele tinha perdido contra o Palmeiras. O Corinthians vinha de uma semana conturbada, né? Porque tinha perdido para o Lanterna Sport, vaza aquelas imagens dos jogadores na festa no dia seguinte, a torcida visita o CT na sexta-feira, enfrenta o líder do campeonato, mil coisas, né? Ele tinha mil motivos para não bater o pênalti dessa forma. E ele resolveu dar a cavada, perdeu o pênalti. E claro, né? No segundo tempo ele até se redime fazendo, né, o gol, abrindo o placar, mas o Corinthians acabou tomando a virada porque perdeu a intensidade na segunda etapa. O Corinthians não tem elenco, né, Luísa? Se for comparar, você pegar ontem as duas escalações, é difícil o Dorival, quando tem que mexer no time, e esse time melhorar. E até porque tem já os desfalques, né? Não tem o Garro, não tem o Memphis. No próximo jogo contra o Internacional no Beira-Rio, já não vai ter o trio de novo, porque o Yuri está suspenso nesse gol que ele faz aí, que a gente está vendo, ele comemora com a torcida, toma um terceiro amarelo, não vai ter o Memphis de novo e não vai ter o Garro, então já não tem o trio de novo. E mesmo com os desfalques, ainda o Dorival tem que mexer, porque o Guinegão cansou no segundo tempo e o Tchoca também chegou até a pedir substituição, por isso que ele teve que mexer no time. Quando mexe no time, não tem jeito, o time do Corinthians cai de produção. Eu acredito que
o resultado se dá por conta disso. Teve o erro da arbitragem aí que a gente pode discutir também, mas muito por essa queda de produção. E claro, né? Acho que se resume tudo ao pênalti do Yuri Alberto. Eu acho até que o Corinthians, a gente sabe, a gente já falou isso lá na época da Copa do Brasil, que o Corinthians tem 11 titulares muito bons. Quando você faz um time com Angileri, com Gustavo Henrique, com André Ramalho, com Mateuzinho, com Carrilho, com José Martínez, com Garro, com Memphis, com Yuri, com Bidon, o time é bom. E eu, incrivelmente, ontem não tinha Carrilho, não tinha Memphis, não tinha Garro, não tinha Angileri, e o time foi bom. Mesmo assim, E não tinha o foi André bom. Ramalho também. E não tinha André Ramalho, e foi bom. E aí você perde a chance de matar um pênalti, de fazer o gol, dar uma pancada. Eu já vi pênalti que não foi de cavadinha, eu vou lembrar de um, que o cara deu uma pancada no meio do gol e o goleiro fez assim. Que foi Ronaldão contra o Scopone na final da Libertadores de 92. Pode pegar os melhores momentos no YouTube que você vai ver. O Ronaldão dá uma pancada no meio do gol e o Scopone faz assim. O Scopone não sai. E não era cavadinha, ele foi sério, ele deu uma pancada. Não era para fazer. Acho até que depois do pênalti, o Corinthians continuou. O Yuri teve mais 2 chances de fazer o gol, ainda no primeiro tempo. Então, no primeiro tempo... Teve a bola na trave, né? A bola na trave. O Corinthians continuou sendo melhor no primeiro tempo. E aí, quando começou o segundo tempo, que o Flamengo já esboçou ser melhor que o Corinthians, o Yuri vai e faz o gol mais difícil, que é o gol de pé esquerdo, que não é o pé bom dele, pelo menos. Ele não é que seja ruim de pé esquerdo, mas o pé bom dele é o direito. Ele vai e faz o gol de pé esquerdo. O Léo Ortiz fica a ver navios, né? E ele faz o gol. E aí tinha tudo para conseguir ganhar o jogo. E aí libraria a cara do Yuri se ganha o jogo. Mas é um lance tão impactante que a gente não está falando nem do possível erro de arbitragem, que é o lateral invertido. Porque o gol do Flamengo nasce no lateral que, para a maior parte de quem viu, é lateral para o Corinthians. E o Plata cobra o lateral rapidamente, a bola chega no Luiz Araújo e o gol do Flamengo. A gente não fala disso. É impressionante, porque é tão impactante o lance do Yuri que a gente não fala que o gol de vitória do Flamengo foi possivelmente irregular. Porque o lateral era para o outro lado. Foi muito impactante. E daqui a pouco a gente vai comparar, né, com outros gols, como foi o do Pato. Para mim, na minha visão, foi claro que o do Pato era um momento muito mais importante, né? Era um mata-mata de Copa do Brasil. Mas para mim o pênalti foi mais feio do que o do Pato, porque o Rossi ele não precisa nem se mexer. O do Pato, o Dida ainda tem que dar um passinho ali para pegar a bola, muito fácil também, mas o do Rossi ele tava ali, só tranquilo, pegou a bola e pronto. Agora, Musetti, para você, né, vendo essa análise do pênalti, né, toda essa história da partida, mas o lado do Flamengo também, é uma daquelas vitórias em que um time, claro que a gente sabe que tecnicamente o Flamengo é superior ao Corinthians, mas era um jogo fora de casa, depois daquele jogo tão tenso de Libertadores, tão cansativo, desgastante como foi contra o Estudiantes, é aquele tipo de vitória, ainda mais numa rodada como essa, em que os rivais tropeçam, que olha... É uma pinta de campeão. Ele não dizendo que vai ser campeão, mas é uma daquelas vitórias grandes, assim, que dá uma chancela para esse time até o fim do campeonato? Total, Lu. O campeonato está completamente aberto ainda, mas é uma vitória de campeão, dado o contexto. O Corinthians, por uma questão física, sim, mas também tática, de imposição, o Corinthians joga muito bem. São 11 chutes a 4, 4 grandes chances ali, além do pênalti. O Flamengo não cria quase nada no primeiro tempo. Consegue esse empate parcial, o Corinthians faz 1-0 e o Flamengo, mesmo nessa adversidade, vai buscar a virada, poupa seus jogadores que estavam mais desgastados, tem uma excelente atuação do Carrascal, para mim, o melhor em campo, muito bem novamente, e o Flamengo vence num jogo que parecia uma derrota ou um empate, e esse tipo de jogo faz muita diferença. Eu acho que o sinal de alerta para o Felipe Luiz, além dessa questão de intensidade, de preservar alguns jogadores no momento certo, porque a conta chegou, é o Léo Ortiz. O Léo Ortiz vai muito mal no lance do gol do Yuri Alberto, já tinha achado ele mal nos duelos aéreos ali com o Carrilho contra o Estudiantes, acho que isso fica de recado. Já para o Corinthians aproveita a superioridade física no primeiro tempo, tem esse erro do Yuri Alberto, que eu acho que condiciona a partida, não tem como a gente falar algo diferente. E mais do que tudo, o Samir trouxe muito bem, não era contexto para cavar. E se você quer cavar, cava direito. A gente está vendo que é uma cavadinha que, se o Rossi fosse um goleiro qualquer, ansioso, tivesse caído antes da cobrança, dava tempo de voltar e dominar a bola ainda.
não é apenas uma cavadinha, é uma cavadinha totalmente errada em termos técnicos. Minha família é uruguaia, eu sou devoto de Louco Abreu, eu não posso falar que é um desrespeito à cavadinha, porque eu comemorei muito ali contra a Gana, mas tem que cavar direito, tem que ter essa personalidade. O Rossi tinha acabado de ser herói numa classificação da Libertadores, um dos maiores pegadores de pênaltis do Brasil, e é um cara que tem recurso. A gente viu o Rossi já parado no meio anteriormente, não é aquele goleiro que cai sempre pro mesmo lado, que você tem certeza que você pode bater no meio. Então, assim, o Roberto foi muito mal, depois faz esse golaço, isso é muito de Yuri, né? Isso diz muito sobre Yuri, mas um erro não, o acerto não inviabiliza o erro. O contexto muda, ir para o intervalo é uma coisa, fazer esse gol depois, o Corinthians poderia muito bem ter ido com 2 ou 3-0 para o intervalo. Então, o Flamengo, pelo Yuri, por esse lateral invertido, mas muito por um elenco, consegue uma vitória fundamental na Neoquímica Arena. O Yuri, né, tira um peso das costas quando ele faz um gol, tanto que ele chora, né? Ele se emociona porque ele percebe. Depois ele até pediu desculpas. Agora, pelo lado do Corinthians, Samir, a gente até falou um pouco, né? Mas a cavadinha é o que está chamando muita atenção mesmo. Não tem jeito. Não sei se a gente tem aí o lance só da cavadinha para a gente ver de novo esse pênalti cobrado pelo Yuri Alberto. Forma, né, displicente, como a gente está vendo nos melhores momentos, daqui a pouco a gente vê o pênalti. Uma forma, né, displicente, ele bate de um jeito, ele fica muito fácil para o Rossi. Como é que isso está repercutindo hoje, hein, Samir? Como o PVC disse, só se fala da cavadinha agora, ó, a gente está vendo. Olha como ele bate, gente do céu. Eu que não sou corintiana, eu fico irritada, eu fico nervosa vendo um lance desse. Imagina os corintianos como é que não estão. Como é que está a repercussão? Yuri Alberto, né, ele fica muito chateado, depois ele pede desculpas, ele chora quando ele faz o gol, ele pode levar algum tipo de bronca. Como é que ficou isso hoje, hein, Samir? Só em relação à cavada, né, eu estava na Vila Belmiro naquele 5-4, né, que o Flamengo ganhou do Santos, não sei se o Mussetti já cobriu o Santos naquela época. Eu achava aquela cavada do Elano a cavada mais feia da história, porque o Felipe, ele defende com o peito, né? Ele mata no peito a bola e faz uma embaixadinha. Eu sempre achei aquela pior de todas, pior que a do Pato. Mas eu acho que a do Yuri Alberto, pelo fato do Rossi ter defendido sentado, essa para mim vence agora, é a pior cavada aí da história, né? Não sei o que vocês acham. Agora, em relação à repercussão no Corinthians, ontem, né, parecia que o negócio ia ferver no vestiário. Por quê? Tem algumas imagens, né, feitas por torcedores, inclusive, quando os jogadores vão lá saudar a torcida após o final da partida, o Romero discutindo. Não fica muito. A imagem não fica muito clara se ele está discutindo se ele está discutindo com o Yuri Alberto ou com o Hugo Souza. Mas eu imaginei que o vestiário seria quente, né? Até pela cavada do Yuri, aquela coisa toda. Mas o que me passaram é que o vestiário só estava realmente um clima de tristeza muito grande. Os jogadores, né, praticamente não conversaram. Foi um vestiário até atípico, que saíram muito rápidos, foram rapidamente embora. Não teve conversa, assim, não teve discussão. Nenhum jogador, não teve cobrança entre os atletas. Pelo que vazou de imagem no gramado, eu achei que, apurando as informações, eu ia colher uma outra história, né? Um bate-boca, enfim, uma cobrança forte, até uma discussão. Não que a gente queira isso, claro. Mas eu imaginei que eu ia apurar esse tipo de situação. Mas me falaram exatamente ao contrário, que foi tranquilo, ninguém cobrou, só estava aquele clima de tristeza pelo resultado e por tudo que aconteceu em relação à perda do pênalti e também a derrota, claro, para o Flamengo. O Dorival Júnior falou sobre a cavadinha. Vamos ouvir o técnico do Corinthians? Não pode mudar nada. Aquele momento é do atleta, ele foi treinado para isso. Nós temos lá uma sequência, pode ser que no dia ele não esteja bem. Ele pega a bola, dá entrega para o segundo, para o terceiro. Nós temos até 4 jogadores ali numerados para que possam bater a penalidade, mas interferência nenhuma. É resultado daquilo que foi treinado. Com certeza não foi dessa forma e fomos infelizes. Temos que amargar tudo isso. Aí o Dorival e os jogadores também se posicionaram, né? Foram perguntados ali depois da partida. O Gustavo Henrique disse que iam dar todo o suporte para o Yuri, mas lógico que também teria cobrança, mas ele tem o nosso apoio, foi o que o Gustavo Henrique falou. E o próprio Yuri Alberto se desculpou depois, né? Ele mandou uma mensagem, né? Falando, peço desculpas pela cobrança de pênalti, foi um erro meu.
Felizmente, pude marcar depois e tirar esse peso do jejum, que já me incomodava bastante. Já tinham aí 4 meses, né, que ele não fazia gols. Sei das críticas que irei receber com razão. Estou feliz por estar em campo, por essa chance. Agradeço de coração pelo apoio da Fiel em todos os momentos, mesmo quando errei e gritaram meu nome. A emoção por esse apoio é incondicional. Então tá aí o Yuri Alberto falando. E aí, PVC, como a gente estava falando na enquete, né? Pode bater de cavadinha, só não pode errar. E o técnico, ele tem como ter influência nisso? Porque eu fico pensando que é uma escolha do jogador, ele que vai arcar com essa responsabilidade. Pode ter um decreto, agora não pode mais bater de cavadinha? Eu acho que pode, porque o Dorival falou na coletiva também sobre o pênalti do Memphis contra o Mirassol. A gente tá lembrando sempre do pênalti do Pato, Sim. mas teve o pênalti do Memphis contra o Mirassol. E o Dorival falou, a gente já perdeu um pênalti assim nesse campeonato. E são 3 pontos que você poderia ter a mais. Então, aí você vai chegar para o grupo e dizer assim, galera, é o seguinte, enquanto a gente não estiver em 5º lugar, classificado para a Libertadores, não bate desse jeito. Eu entendo o que o Dorival está falando e eu acho que o Dorival tem um mérito gigantesco, aí eu penso que o Walter defende, cavadinha do Memphis. O Walter ainda teve mais trabalho que o Rossi, né? Eu acho que o Dorival tem um mérito, para mim, que é incontestável, que é usar o plural. Nós não fomos felizes, nós fomos infelizes. Ele não está dizendo, eu treinei o time, ele foi lá e bateu o pênalti errado. Não, ele está se colocando no plural, ele está se colocando no grupo. E o grupo errou, mas assim, uma parte dele, a parte que pode caber a ele é dizer para o grupo, galera, é o seguinte, já perdemos um pênalti assim lá em Mirassol. Não bate desse jeito mais, entendeu? Está proibido. Só que ele dá, mesmo que ele proíba, o cara pega a bola, põe na marca do pênalti e fala, vou cavar. E aí, você vai fazer o quê? Não tem o que Aí fazer. no campo a decisão é do jogador. Quem vai saber se ele proibiu ou não? Acho que não proibiu, senão o Yuri não teria batido. E ele mesmo falou, né, que isso cabe ao jogador decidir, que o técnico não está nesse papel. Então, quem pegou a bola, botou na marca da cal foi o Yuri que foi lá e bateu, e a consequência é do Yuri. Ninguém vai dizer, pô, Dorival, não se trata disso. Agora, mas é um vacilo. Sim, foi muito feio, muito feio. Agora, Brás, se o Yuri Alberto tivesse estudado um pouquinho mais o Rossi, não teria batido, né? Porque o Rossi já tem um histórico aí de pegar, não só de pegar pênaltis, aliás, contra o Estudiantes foram 2, mas ainda de pegar... Yuri Alberto, Estudiantes, ele não estudou. Isso aí. Hoje coube, bebê. Ele não estudou antes porque o Rossi já pegou a cavadinha. E, Brás, aproveita para atualizar para a gente situações de alguns jogadores, né? De ontem, o Léo Pereira deixou o campo com dores no pé direito. O Vinha também estava com uma indisposição estomacal. E agora tem um jogo importantíssimo na quinta-feira, que é contra o Cruzeiro. Pode ter um peso aí de decisão mesmo no campeonato. O Rossi ele já tinha pego uma cavadinha, curiosamente, com o cara que hoje é companheiro dele de time, o Dela Cruz, né? Pois é. Foi, se não me engano, 2019, 2020. Ele era goleiro do Lanús e o Dela Cruz estava no River Plate. Dela Cruz deu uma cavada e foi até um lance bem parecido, que o Rossi também pegou com muita tranquilidade ali, deitado ali, segurou, só não fez o aqui não pro Dela Cruz. E ele disse que, depois do jogo, ele diz, inclusive, que já no intervalo brincou com o Dela Cruz, lembrando desse episódio do Lanús e River Plate. Sobre a situação dos jogadores, o Léo Pereira vai ser reavaliado, é um jogador que já tem uma preocupação a mais, porque foi uma pancada no pé direito, ele precisou sair. O Vinha foi uma questão estomacal, eu não acredito que seja problema. Então, assim, a dúvida fica mesmo do Léo Pereira para o jogo de quinta-feira. Boa! O Vinha... O quê? Não. O que você falou, PVC? O Vinha, problemas estomacais. Ele vinha. Eu já falei vinha algumas vezes. Eu falei, eu vinha. Eu não vou comer o Vinha hoje. Então, é o quê? Comer uva na geladeira, abrir ali e pegar o vinho. Tá. Eu falei, nossa senhora, eu já tava entendendo quanta coisa aqui. Já tava... eu já pensei com mais maldade. Uvazinha. Uvazinha, tá. Ela tem um fio aqui, que eu tô tropeçando nesse fio aqui, daqui a qualquer hora eu vou cair, mas ele tá presinho. Cadê? A comemoração dele caindo aí, ó. Comemoração do Felipe Luiz. Ô, Mussete, pra você, o técnico pode chegar e falar, não pode mais ter cavadinha? Gente, que tombada. Foi um tombo, né? Ele se jogou. Ou ele caiu? Não entendi.
E aí, PVC? Eu acho que ele se atirou. VAR, Ele chama o VAR. Ele se atirou, ele fez a graça. Ele fez a Foi uma comemoração. simulação, tomaria um cartão amarelo, então. Porque ele caiu dentro do campo. E aí, Mussete, você viu essa queda ali do Felipe? Falar em queda de treinador é meio complicado, né? Como ele se joga ali no chão. E eu quero saber se você acha que o técnico pode simplesmente dar ordem de como o jogador vai bater o pênalti ou não. Lu, eu acho que não, dessa forma, tipo, não cabe mais. Mas eu acho que vale uma conversa com o Yuri sobre contexto mesmo. Talvez não fosse o contexto adequado. É que assim, o Yuri não é aquele cara displicente, insolente. Ele joga por time, ele se esforça muito. O prazo de recuperação dele é 6 meses, ele volta em 3, é 2 meses, ele volta em 2 semanas. É um cara que trabalha muito, que se esforça muito. É algo que até não combina tanto com o Yuri num jogo tão grande, né? Ele confiou muito em si mesmo. Pensou, puta, o Rossi pega muito bem pênalti, ele vai cair, eu vou dar no meio, só que ele cavou mal, não foi nem apenas uma cobrança de cavadinha no meio do gol. Mas eu acho que conhecendo o Dorival e também pela confiança que o Yuri Alberto precisa, porque quando ele tá sem confiança e não joga bola, ele precisa ter essa confiança que ele tava ontem. Eu acho que o Dorival pode ter uma conversa no sentido de, pô, confia em você, você continua sendo um dos batedores, mas pensa, toma cuidado um pouquinho. Mas chegar para ele e falar não cabe mais, eu acho que é algo que não faria bem ao Yuri Alberto. E vocês todos acharam que foi pior do que Robert Renan, do que do Memphis, do que do Elano. Do Elano. Você lembra desse do Elano, Mussete? Eu lembro, eu não cobri o Santos, mas eu estava no estádio e teve também a do Neymar contra o Biafara na final da Copa do Brasil. É que o Santos ganhou, foi campeão e não se lembrou tanto. Mas essa para mim é a pior. Porque como eu falei, se o Rossi tivesse caído, eu acho que dava tempo de voltar e pegar. Foi muito mal batido o pênalti. Eu achei pior. Ô, Luísa, Oi, Samir. o Mussete falou, né, que o Dorival acho que não deve falar, né, não cabe mais, né? Eu também não diria isso, eu só diria não cabe mais. Não diria não cabe mais, vai ficar chato, mas eu diria não cabe mais, tá? Não cabe. Pra não falar não cabe mais. Ai. Esse é orgulhoso, ó. Não cabe mais. Pessoal, me conta aqui, eu ia despedir do Braz, o Braz já se foi, é isso? Já partiu? Não sei se ele caiu, mas daqui a pouco eu mando um beijo pra ele. Ele aí. Braz, vou me despedir de você, meu querido. Você voltou só pra te dar um beijo, então. Bom trabalho, boa semana, viu? Obrigada. Obrigado. Eu acho que eu volto aí no final aí pra falar é verdade. de Vasco aí. Vai falar do Vasco, é verdade. Vasco e Cruzeiro, o Braz tá de volta com a gente daqui a pouco. Hoje ele tá preso aqui no De Primeira, no telão do De Primeira. Samir, meu querido, se tiver alguma informação que você queira complementar, mas já deixo meu beijo pra você também. Yuri tá fora do jogo no Inter. O Yuri tá suspenso, né? Tomou um cartão amarelo depois do gol. E o Memphis, né? A situação do Memphis, o próprio Dorival falou ontem, né? Que não deve contar com ele, é isso? Isso, o Memphis não deve voltar, deve jogar alguns minutos ou voltar contra o Mirassol, né? Porque depois vem a data FIFA e aí o Memphis vai estar 100% recuperado para jogar pela seleção da Holanda. Então não joga o Memphis, não joga... E ele não pode voltar ao jogo seguinte, ele não joga também, porque senão é jogador escravo. É verdade. Então não joga o Memphis, não joga o Garro e não joga o Yuri, tá? Pegou mal entre alguns jogadores, não teve a cobrança, mas pegou mal, porque muita gente entende lá no clube, né, também, que agora vai sobrar pro Dorival Júnior. São 2 jogos bem difíceis que o Corinthians tem essa semana, é o Inter fora de casa e o Mirassol aí, né, que é a grande revelação, entre aspas, do Campeonato Brasileiro, jogando na Neoquímica Arena. E tem a parada, né? Você já imagina, perde os 2 jogos, fica aquela conversa já, né, do torcedor. Não, é bom colocar o técnico agora, porque tem tempo, tem 10 dias para treinar, aquela coisa toda. Então, existe uma pressão, né, sobre o Dorival, com certeza, e tudo, né, por conta aí do Yuri Alberto, né? E para encerrar a minha participação, queria dizer para o PVC que o Yuri está aberto às críticas. Olha lá, Samir, só lembrar uma outra coisa. Olha só. Você tá convivendo muito com o PVC, viu, Samir? Não, eu tô convivendo com ele. Eu inverto as coisas. Se o Internacional ganhar do Corinthians na quarta-feira, o Ramon Dias ultrapassa o Corinthians. Ramon Dias ainda, hein? Vai ser um duelo Ramon e... Eu tô até abrindo a tabela aqui. Não, o Inter tem 28. Tem muito torcedor. O Inter tem 28, o Corinthians tem 29. Se o Internacional... É claro que não é o Ramon Dias que vai passar o Corinthians, é o Internacional que vai passar o Corinthians. Não, a gente entendeu, PVC. É o segundo jogo do Inter. Mas você não deixa de ser curioso que se o Internacional vencer,
com o Ramon Dias como técnico, no segundo jogo do Internacional, o Ramon Dias ultrapassa o Corinthians. É verdade, é verdade. Mas tem esse peso, viu, PVC? Tem esse peso porque muito torcedor, pelo fato do Ramon ter conquistado o Campeonato Paulista, quando critica, né, o Dorival Júnior, diz que tem saudades do Ramon. Então, tem esse peso sim. Aliás, eu acho muito injustas, né, as críticas em relação ao Dorival, inclusive até no jogo de ontem, porque o Corinthians, né, fez um ótimo primeiro tempo. Isso aí, é isso aí, Samir. Então vamos ver, né, para esse jogo contra o Inter, como é que o Dorival vai armar essa equipe com tanta gente fora. Beijo, viu, querido? Boa semana para você. Beijo, Luísa. Meus sentimentos à família do amigão, PVC, que é um amigão mais próximo, né? Mais próximo de você. E ao jornalismo esportivo e geral, né? Sem dúvida, uma grande perda hoje, né? Nossa de primeira aqui. Todas as nossas homenagens ao amigão serão poucas.